Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo. Eu sou morena, tenho os cabelos escuros, curtos na altura dos ombros, tenho os olhos bem pretinhos, tenho um sorriso bem largo. E eu tô usando uma blusa bege de mangas compridas, eu tô na frente de uma pequena estante com plantinhas e livros. Na aula Cadeia Alimentar, vocês aprenderam sobre as relações que os seres vivos apresentam quando se alimentam, ao mesmo tempo que servem de alimento para outros seres vivos, certo? Na aula de hoje, nós vamos aprender mais sobre esse assunto e sobre coisas que não podemos deixar de ter em mente quando falamos em cadeia alimentar. Então, fique ligado. Quando falamos em cadeia alimentar, imediatamente precisamos pensar em ecossistema. Por quê, prof? Porque cadeias alimentares mostram as relações de alimentação existentes entre os organismos de um ecossistema. Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar. E a eliminação de um desses organismos no ecossistema pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia. Como exemplo, vamos observar essa imagem que representa a cadeia alimentar de um rio. Percebam que a base dessa pirâmide ela é formada pelos produtores, pelas plantinhas, musgos e folhinhas que servem de alimento para os insetos, que são os consumidores primários dessa cadeia. Ah, mas eles, por sua vez, os insetos, também são alimentos de alguns peixes e ainda outros insetos, que são os consumidores secundários, porque eles são o alimento de peixes ainda maiores, como as piranhas, que representam os consumidores terciários. Gente, o equilíbrio desse ecossistema aquático se dá pela harmoniosa relação dessa cadeia. Se apenas um desses seres deixasse de existir, toda essa cadeia alimentar entraria em desequilíbrio, porque afeta a existência desse ecossistema. Imaginem se esse rio fosse acimentado, passasse cimento em todo ele, em todo o comprimento dele. Já imaginou? Se tirassem dali todas as plantinhas que tem nas encostas desse rio, do que os insetos iriam se alimentar? Aí, os insetos teriam que sair daquele ambiente e teriam que buscar outras áreas verdes onde eles poderiam se alimentar, causando até mesmo um excesso de insetos em outros ecossistemas. Mas não para por aí não. O efeito é catastrófico. Sem os insetos, os peixes iam se alimentar de quê? E aí, o que acontece com os peixes? Eles poderiam morrer, deixar de existir naquela região. E os peixes que comem esses peixes também, que eles também iam se alimentar de quê? Um rio acimentado, que é o nosso exemplo, ele acaba com o ecossistema desse rio, porque ele impede o início da cadeia alimentar, afetando os produtores, que é a vida vegetal, que é fundamental para o equilíbrio dessa cadeia. Ah, prof, mas se a gente tirasse só as piranhas? Pô, elas são mó assassinas, não ia afetar o ecossistema, né? Negativo. As piranhas, elas estão no topo dessa cadeia alimentar e mesmo elas sendo as últimas, elas são fundamentais para essa cadeia alimentar, porque sem elas teriam um excesso dos outros peixes, dos quais elas se alimentariam. Sem que elas se alimentem desses peixes, vai acontecer o quê? Uma superpopulação desses peixes que vão consumir mais insetos e assim podem acabar com os insetos e assim teremos mais plantinhas porque elas não serão consumidas pelos insetos e esse excesso todo altera totalmente o equilíbrio do lugar. Ou seja, cada ser vivo ocupando a sua posição nessa cadeia alimentar é fundamental para o equilíbrio desse ecossistema. E é preciso estarmos muito ligados em relação a qualquer tipo de intervenção que possamos vir a fazer no meio ambiente, para não corrermos o risco de afetarmos o equilíbrio dos ecossistemas existentes. Inclusive, pessoal, sobre esse assunto existem alguns filmes e livros bem para vocês mesmo, que exemplificam muito bem como essas relações acontecem. Olha só, o filme do Rei Leão, esse filme é um barato, e o Mufasa, que é o Rei Leão, ele explica muito bem para o filho dele, o Simba, toda a importância do equilíbrio que existe na natureza. Ou seja, os leões não podem sair comendo qualquer coisa demais, o que nem faz o Scar, no final do filme, que ele causa um tremendo desequilíbrio na natureza, acabando com o alimento dos leões. Lembra? Dá uma assistida nesse filme e depois você vê o que é legal uma cadeia alimentar. Tem também o Vida de Inseto, o Lucas, um intruso no formigueiro. E tem esse livro aqui, Gente, Bicho, Planta, O Mundo Me Encanta, da Ana Maria Machado.
O livro é esse aqui, Gente, Bicho e Planta. Vale a pena conferir. Vale ir à sala de leitura da sua escola e procurar por esse livro. Esse livro conta algumas histórias sobre como pequenas intervenções humanas causam gigantescas transformações na cadeia alimentar dos seres envolvidos e causam tremendos desequilíbrios no ecossistema. Por exemplo, tem uma história que eu vou contar aqui muito rapidinho para vocês, que é essa daqui, ó, um problema chamado coiote. Nessa história, conta que os fazendeiros que cuidavam de muitas ovelhas estavam muito preocupados com quem? Com os coiotes. Tava tudo indo muito bem, né? Muitas ovelhas e tal, mas tinham os coiotes que de vez em quando comiam uma ovelha ou outra. Aí os fazendeiros ficaram muito, né, irritados com esses coiotes e fizeram assim uma campanha para eliminarem os coiotes das fazendas. Deram até um prêmio para quem matasse mais coiotes. Aí o que aconteceu, gente? Acabaram com os coiotes. Opa, que beleza! E agora a gente tem as ovelhas, não tem mais o predador das ovelhas, que beleza! Só que o que aconteceu? Os coiotes não comiam só ovelhas. Os coiotes comiam também roedores, coelhinhos, ratinhos, né? Uns bichinhos que tinham ali. E aí, sem os coiotes para comerem esses bichinhos, rolou um excesso, uma superpopulação desses pequenos roedores. E sabe do que esses pequenos roedores se alimentam? De pasto, de graminha. Sabe? Aquela graminha que as ovelhas também comem e também, né, onde elas vão pastar, porque elas se alimentam daquilo ali. Com o excesso desses roedores, o que aconteceu com o pasto? Acabou. Eles comeram tudo que tinha de verde. E aí as ovelhas iam pastar onde? Elas iam comer o quê? Os fazendeiros ganharam um problema maior que o problema dos coiotes. Os fazendeiros tiveram que enfrentar aquele prejuízo, né? Mas até hoje não se sabe se aprenderam a ter juízo e a saber que bicho existe é porque é muito preciso. E quando um deixa de existir, muitos outros vão sumir. Esse livro é ótimo. E é por isso, gente, que não se deve caçar, nem soltar bichos nas florestas e rios, queimar mato, não! Cortar árvores, imagina uma árvore. Existe todo um ecossistema que mora ali naquela árvore. Por isso que a gente não pode ter esse tipo de intervenção. Cada intervenção dessa causa consequências inestimáveis e altera totalmente o equilíbrio do lugar. E é por isso que a gente tem que o quê? Ficar ligado. Até a próxima, pessoal!